Olá, bom falar com você mais uma vez. Nós somos a Igreja Batista em Itaparica, Aracruz, Espírito Santo, Pastor Valcer, e eu gostaria de compartilhar com você mais uma porção, mais uma pequena porção da Palavra de Deus, trazendo para você um conforto, que ela possa trazer para você alegria e esperança. É o que nós estamos precisando nesses tempos, né? Esses tempos difíceis, tempos que nós nunca vivemos na história da humanidade. E nós queremos então trazer essa palavra de conforto e também ao mesmo tempo essa palavra nos traz uma decisão, nos faz tomar uma decisão. Então eu gostaria de perguntar para você qual a melhor decisão que você já fez na sua vida e quais as decisões, né, que você precisa tomar de agora para frente, né? Então eu gostaria de ler esse texto, um texto em que fala de decisões, de dois homens que tomaram decisões. Essa história quem contou foi Jesus. E Jesus então classificou-a como um homem prudente, e o outro ele classificou como um homem insensato, né? Ou a mesma palavra pode ser usada como imprudente também. Eu gostaria de ler esse texto, então nós vamos acompanhar aqui na leitura da Escritura, e você também pode estar fazendo a sua leitura aí no seu tablet ou no seu celular, né, a maneira que você achar melhor. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra a sua casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem imprudente e insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como nós acabamos de falar, nós estamos compartilhando um texto em que os dois personagens tiveram que tomar uma decisão. E quais foram essas decisões, né? Uma tomou uma decisão de ser prudente e o outro tomou uma decisão insensata, como o texto nos traz a referência, homem insensato. O homem prudente, Jesus conta a história que ele edificou a sua casa sobre a rocha. Edificando a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, veio o vento, a tempestade, e aquela casa não foi destruída. Já o outro personagem, o insensato, o imprudente, construiu a sua casa sobre a areia. Da mesma forma que veio o vento, a chuva, a tempestade, na casa do homem que construiu a sua casa sobre a rocha, também veio sobre o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Só que o homem que construiu a sua casa sobre a areia, a sua casa, a forma que a sua casa foi construída, a sua escolha, o terreno, não foi possível segurar toda aquela tempestade, aquela chuva, e ela foi destruída e caiu em ruína. Essas duas historinhas são muito fáceis de ser compreendidas, elas não nos enganam, e não era a intenção de Jesus enganar ninguém, e não é a intenção de enganar a decisão das pessoas. Só que ali teve decisões. E quais são as decisões? A decisão de construir a casa num lugar seguro, apenas observando o solo, não fazendo de qualquer forma, analisando o que poderia acontecer ali, uma chuva, um vento, uma tempestade, analisando bem o solo, escavando bem o solo. Certamente um lugar que daria mais trabalho para construir aquela casa. Então esse homem prudente, ele fez tudo isso, ele olhou tudo, pensou tudo isso, uma casa foi construída, pensada, com toda a segurança. Enquanto que o outro não pensou,
nessas possibilidades, não pensou na tempestade, não pensou que poderia haver uma enchente, que poderia haver transtornos na natureza, que era bem natural na época de Jesus, nessa região, tempestades, chuvas muito fortes, relâmpagos e etc. Este homem que construiu a casa sobre a areia, ele não percebeu e ele não teve o raciocínio de pensar sobre essas coisas. Jesus então chamou a atenção: olha só, esse homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, por que a casa daquele homem não caiu? Vindo as tempestades, vindo os problemas sobre a sua vida, vindo as coisas ruins, vindo também coisas boas para a sua vida, e aquele homem permaneceu ali firme, aquela casa não caiu. Mas olha só aquele outro homem que construiu a sua casa sobre a areia, em que começou a vir a chuva, aquele vento, a casa começou a balançar, e veio então as tempestades, a chuva intensificada, os córregos se encheram, os rios foram enchendo, então foi levando aos poucos aquela casa, enfim, aquela casa foi altamente destruída. Observe bem o comportamento destes dois homens. Então essa Jesus está chamando a atenção nesse sentido, está chamando a sua atenção e a minha atenção. Vejam bem como que o homem que construiu a sua casa sobre a rocha não foi destruído, e veja bem como aquele homem insensato foi destruído. Então nós temos aqui duas decisões a tomar. Uma decisão a tomar, aliás, a decisão a ser tomada corretamente é construir nossa casa sobre a rocha, porque nós já sabemos das consequências daqueles que constroem sua casa sobre a areia. E vem aí a grande pergunta: qual é a maior decisão que você precisa tomar? Construir a sua casa sobre a rocha ou construir a sua casa sobre a areia? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer nesse texto. Jesus está mostrando a insensatez do homem que quis não avaliar a sua vida, durante toda a sua vida, construir a sua casa sobre a areia. Só que elas foram sem a aprovação de Deus. Muitas pessoas constroem muitas coisas na sua vida. Ao fim da vida, não percebem que estão construindo sobre areia. Que não existe nenhum alicerce, não existiu nenhum alicerce no passado. Não existiu nenhuma base para que a sua vida pudesse permanecer. Não existiu nenhuma base para que a sua família, os seus mais próximos, pudesse enxergar isso em você, pudesse confiar em você, pudesse ter uma grande confiança em você. Mas tudo foi construído de uma forma sem pensar. Mas ao mesmo tempo, olhando para aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele estava lá, bem seguro, firme, constante, nos momentos mais difíceis da sua vida. Veio a tempestade e a tempestade não levou a sua casa. Veio os ventos mais fortes, veio a água, veio as correntes das águas e não levou a sua casa e nem o seu fundamento, porque ele estava fundamentado sobre a rocha. Esse fundamento, esta casa, ela pode muito bem significar a nossa vida espiritual e a sua vida espiritual. E qual é a decisão que você precisa tomar hoje? Construir a sua casa sobre a rocha. Construir a sua casa conforme a orientação de Jesus. Construa a sua casa na rocha, no firme fundamento. E eu gostaria de ensinar você a tomar essas decisões. Como construir a minha casa sobre a rocha? Primeiro eu quero dizer a você que Jesus já está com essas casas preparadas. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês na casa do meu Pai. Há muitas moradas. Existe um lugar que já foi preparado e está preparado para que você possa viver bem e viver eternamente. Não são momentos, não são momentâneos, não são momentos de prazeres, nada, mas são momentos eternos em que Jesus está oferecendo a você e a mim. O salmista, na sua grande expressão, ele diz: ele é o meu rochedo, ele é a minha fortaleza,
Ele está bem presente na minha angústia. E Ele está realmente bem presente, Ele está verificando, Ele está olhando para você. Ele não é um Deus omisso, um Deus pacato, um Deus que está bem distante. Não, Deus está olhando cada passo de sua decisão e do seu coração. Em João, capítulo 15, os versículos de 3 a 4, Jesus observa e ele declara nesse texto a seguinte forma: olha, vocês já estão limpos pela minha palavra. A limpeza do seu coração, a limpeza do meu coração, o perdão, ela vem de Deus. Ela não vem de higiene mental. Ela não vem de meditações vazias. Ela vem de Deus. Somente Deus pode perdoar os nossos pecados, limpar o nosso coração e fazer que eu possa tomar uma decisão como esta: construir a minha casa sobre a rocha. E mais à frente ele vai dizer que vocês precisam permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então esse é o convite que Jesus está fazendo a você e a mim: permaneça nele e eu permanecerei em vocês. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus está fazendo esse convite e Jesus também está afirmando e Jesus está dizendo para você que com firmeza você pode construir a sua casa sobre a rocha, que é o firme fundamento. E o fundamento maior e a maior decisão que você pode tomar e a melhor decisão que você possa tomar na sua vida é realmente estar permanecendo na presença de Jesus. Porque nada pode tirar essa decisão de você. Nem mesmo Satanás pode tirar essa decisão. Quando você toma essa decisão ao lado de Cristo, Jesus, então, ele assume a sua vida, assume a direção da sua vida e ele passa a ser o seu pastor, o seu cuidador. Talvez você não tenha nenhuma pessoa que cuide de você. Talvez você não tenha nenhuma pessoa que está velando por você, olhando por você. Imagine você, porque Jesus, ele é o sumo pastor, ele está olhando para você em todo o cuidado que ele tenha. E ainda há conselhos, há parábolas dizendo, assim como essa que nós lemos, você precisa ser prudente, construir a sua casa sobre a rocha, em que vindo as tempestades, vindo os problemas da nossa vida, os problemas da vida, em que vem mesmo como tempestade, como chuvas, como ventos, e nós saberemos muito bem como sair desses problemas. Ele está dizendo, olha, eu estarei com vocês se vocês permanecerem em mim. Então, o nosso convite é que você permaneça nele. Tome essa decisão agora, permaneça nele e tome a melhor decisão. A melhor decisão é que você construa a sua casa sobre a rocha. Porque as palavras de Deus, elas são eternas, nunca serão vazias. Elas terão sempre um resultado permanente no seu coração. Que você possa tomar essa decisão hoje, agora, nesse momento, e que você seja feliz e que você possa morar eternamente nas casas em que Jesus preparou com a sua vida e com a sua vinda aqui na terra, morrendo no meu lugar e no seu lugar. Que Deus abençoe o seu coração e sua vida em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento e pela meditação da tua palavra. Abençoe quem está vendo esse texto, ouvindo esta mensagem, este vídeo, e que o Senhor abençoe todas as famílias, aquelas que estão passando por sofrimentos, angústias, tristezas, e possamos realmente aprender a construir a nossa vida, a construir a nossa casa sobre a rocha, e que nós possamos permanentemente estar na sua presença e morarmos eternamente com o Senhor. Encoraje cada pessoa, cada vida que está nos vendo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nosso muito obrigado e até a próxima semana, assim, se Deus quiser. Um abraço.